Olá, esse é mais um programa Maga Entrevista e hoje eu recebo aqui a astróloga Mariana Murici. Oi, Mariana, tudo bem? Meu amor, tudo bem? E com você? Tudo bem também. Eu conheci a Mariana no Instagram, ela usa o Instagram que é o nome dela mesmo, Mariana com dois N's. E continuando aqui, né, as entrevistas sobre as casas, a gente já teve a casa 10, a gente já teve a casa 3, já reservaram aqui a casa 7 para falar. Aí eu perguntei para ela que casa que ela gostaria de falar e ela quis falar sobre a casa 12, que é sempre tão polêmica. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: por que você escolheu a casa 12? Olha, eu gosto muito da casa 12, da casa 8, que são casas muito polêmicas, né? Casas difíceis, assim. E eu gosto porque eu acho que eu gosto da galera que nunca é gostada, na verdade. A casa 12 é muito para mim a casa de Saturno, que é um planeta que eu adoro, eu gosto de basicamente tudo que ele representa, inclusive as partes difíceis e ruins dele. Então, essa casa 12 cai para mim num lugar de ser justamente porque ninguém gosta, é a primeira que eu vou em cima, é a primeira que eu tento destrinchar. E aí, Mariana, aqui, né, muita gente não entende assim esses termos técnicos de astrologia e tal. Então, assim, conta um pouco assim, o que que é a casa 12 e por que que ninguém gosta dela? A casa 12, ela, por ser justamente uma casa que não enxerga o ascendente, né? Quando a gente fala sobre enxergar o ascendente, a gente está falando sobre ângulos específicos em que o ascendente consegue olhar para aquela casa. A casa 12 não é uma delas, então muito por isso ela fala sobre casos que são sobre assuntos que são difíceis para o dono do mapa, né? Como hospitalizações, como doenças tidas como da alma, né? Então tudo que você não consegue colocar no seu corpo como uma doença física, também é assunto dessa casa 12. É uma casa que fala sobre as pessoas que são marginalizadas, que são banidas dos seus próprios direitos, né? Então, ela não é uma casa muito simples. E eu acho que em algum momento ela acabou sendo associada ao inconsciente e à espiritualidade que o inconsciente tem. Então, isso é uma coisa que eu fico pensando que ela, não sei se ela se conecta nesse espaço de espiritual, né? Acho que existem outras casas que podem se tratar de espiritualidade para além da casa 12. A casa 12, para mim, é aquilo que está fora do seu controle. Você não tem como segurar as rédeas de nada do que ela fala para você, né? E o que que você acha que tem de bom nessa casa? Olha, acho que por ser justamente essa casa onde você não tem nenhum tipo de controle, né? É onde a gente acaba encontrando esses espaços de resistência mesmo, que você nem sabe porque a sensação que eu tenho com a casa 12 é que é aquilo que você acredita sobre você mesma, mas ninguém te contou que você é isso. Ninguém te disse que você é X, Y, Z, que você é horrível, que você faz o seu trabalho mal, né? Mas você acredita naquilo, você pega aquilo como uma crença para você, e não importa o que te digam, você está sempre acreditando naquilo ali. Então, eu acho que, para mim, é muito curioso ver como é que a pessoa se desenrola através disso, que ela não tem controle. Então, acho que existe também a parte, né, das margens, das pessoas que estão às margens da sociedade, e isso está muito relacionado com Saturno e com o próprio mito de Saturno, né? Que ele foi exilado, ele foi expulso do seu reino. Então, eu acho que isso também fala sobre, não só sobre essas pessoas, mas também sobre uma certa potência que se encontra ali, né? Porque é meio como se você fosse sempre empurrado para baixo, tem uma hora que você levanta e empurra para cima de volta. Então, essa casa 12 para mim ganha um pouco dessa conotação também. Sim, e você acha, porque às vezes a pessoa tem alguns planetas lá, ou um planeta, e ela está ligada a essa casa de uma forma indireta, né? Então ela trabalha divulgando as histórias que ninguém quer contar, né? Eu atendi outro dia, não, já faz um tempo, uma moça que, não lembro qual era o posicionamento, assim, mas ela tinha alguma coisa que ia da 12 para 10 e ela abriu um brechó. Então, aí eu achei que era um Olha, jeito interessante, assim, da Casa 12, né? Que ela pegava aquelas é o roupas que link de ninguém um quer ao mais, tesouro do outro. as roupas todas desprezadas, daí ela remendava ali, dava uma costuradinha e colocava, dava de novo, né? Publicava aquela roupa, né? Máximo! Fazia com que, com que a roupa tivesse um espaço, né? Às vezes a pessoa trabalha como jornalista ou divulgação, né? Então ela traz esses assuntos para lá, que eu acho que é uma maneira, às vezes, de ter uma relação mais
simpática, assim, né? Mais positiva com a casa 12. Porque às vezes assim, a gente pega aquele mapa, né, que tem um monte de coisa na 12 e fala, nossa, meu Deus. E aí você não. Onde a gente começa? Porque daí você fica tentando desenrolar lá para ver como a pessoa conversa com aquilo, né? E, e eu até vou te falar isso, que até uma dúvida que eu tenho mesmo, assim, se você acha que a casa 12 ela tem a ver não exatamente com espiritualidade, mas com essas coisas, esses processos meio invisível, tipo você receber um passe, um reiki, alguma coisa que ninguém vê muito bem, mas que faz efeito. Você acha que isso pode ser? Olha, eu acho que pode. Até porque a Casa 12, ela fala, justamente por ela ser um ponto cego do mapa, né? Ela fala sobre isso que não é visível, que não é palpável. Então a gente fala nessa Casa 12, os inimigos que a gente não sabe que a gente tem, as doenças que não se alocam no corpo. Então tudo isso dentro de uma ordem do que não é visto, como se fosse a mão invisível mesmo, que está magistrando alguma coisa ali. Pode estar relacionado com alguma coisa de espiritualidade? Acredito que se tiver algum planeta, alguma coisa que estiver trazendo isso para lá, eu acho que pode ter alguma coisa nesse aspecto, assim. Mas acho que ela crua por si só vale uma investigaçãozinha a mais. Né? Porque ela é chamada até da casa dos maus espíritos, né? Pois é, pois é. Justamente nesse sentido de que nem tudo, né, na astrologia vai ser bom, vai ser bonito, vai ser próspero, vai ser abundante. Existem muitas coisas, assim como na nossa vida mesmo, né, que não são boas. Não vem para assim, você vai me dizer que uma pessoa está muito feliz de estar com depressão, alguma coisa assim, acho difícil. Então, acho que existem justamente esse lugar de espelhar o que acontece na nossa vida. E na nossa vida nem sempre acontecem coisas apenas boas. A gente pode tirar coisas boas de malefícios que nos aconteceram e aprender muitas coisas com elas, mas acho que nem tudo é as mil maravilhas e esse mar de rosas, infelizmente, né? E E, acho que a Casa 12 é esse reflexo. e sendo a casa do exílio, você acha que ela também tem a ver com quando a gente está morando fora do país, em alguma situação que a gente não se sente pertencente? Mesmo que não seja exatamente uma. É que às vezes eu acho que quando a gente fala dessas coisas, entre aspas, meio difíceis, quem está ouvindo, tipo, pensa no pior, sabe? Meu Deus, eu vou morrer. Então meu pai me deu um monte, me bateu e eu fui embora de casa. E às vezes não é isso, né? Às vezes não tem nenhum problema aparente na casa da pessoa ou na família, mas ela não se sente pertencente, né? Pois é, não, isso é uma coisa muito. Quando eu estudei o mapa do David Bowie, foi que eu entendi isso um pouco melhor. Porque ele tem uma casa 12 muito relevante, né? Ele tem, enfim. Nunca vi o mapa dele. É uma coisa bonita de se É, estudar, assim, interessante. E é muito doido perceber que realmente, ao longo da vida dele, ele fez uma carreira em cima da ideia do espaço sideral, de ser um alienígena, de não se encaixar na Terra, né? E essa casa 12 para mim fala muito sobre isso. É o lugar de exílio dele, ele não pertence a lugar nenhum. Então, nada mais justo do que ele encontrar o lugar de pertencimento dele num espaço sideral, num lugar onde você não tem nada que te remeta a um modo de vida humano, né? Então, eu acho que isso, para mim, se remete a esses lugares de não pertencimento, de você não se ver ali, de não se encontrar na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, onde quer que seja, ou até mesmo nesse sentido mais amplo possível de não pertenço. Acho que essa Casa 12 pode falar bastante sobre isso. que sempre vai depender do planeta que está lá, né? E de que Do assunto regente, né? também está falando, né? No nosso mapa e tal. E que mais que a gente pode falar da Casa 12? Estou tentando lembrar aqui uma Casa 12 interessante. Casa 12 cheia é uma Casa 12 interessante, né? E também, assim, como lidar, então, com isso, né? Se a pessoa, por exemplo, né, tem o Sol na 12, ou o regente do ascendente, a Lua, né? Ou alguém que fica muito no bastidor, né? Ou que tem algum trabalho que tem a ver. Uma vez eu atendi um rapaz que ele trabalhava com teatro, ele era dramaturgo. E aí eu fui Olha, explicando, ele tinha várias coisas na casa 12. Aí quando eu fui explicando para ele, ele mesmo não tinha, pelo menos aparentemente, que eu acho que a casa 12 ela é tão inconsciente que às vezes a pessoa ela consegue se reconhecer, né?
Por isso que É, às vezes é um desafio você ler a Casa 12, né? Que você fala, você fala, não. E, nada disso é, não. e esse cara, ele não tinha exatamente nada a ver, mas quando eu expliquei para ele, ele me falou que todas as peças que ele tinha escrito ou se passavam em prisões, ou em hospitais, ou em abrigos. Então, a Casa É 12, eu não me muito lembro gostoso. exatamente quais eram os planetas, sabe? Mas, assim, a Casa 12 Aham. estava presente na obra dele, na produção dele artística, né? Então, às vezes, também não quer dizer, a pessoa não precisa ficar em desespero porque ela tem planetas na casa 12, né? Claro, existem muitas formas, né? Por exemplo, pessoas que trabalham na saúde podem estar relacionadas a essa casa 12, é uma casa que fala de internações de hospitais, pessoas que trabalham no sistema carcerário estão aí dentro também, ou até um dramaturgo que escreve sobre esses temas, né? Não deixa de ser como se extrai algo dessa casa 12. Mas uma coisa, a teoria doida das pessoas, né? É. De que, justamente pela Casa 12 falar sobre esses nossos processos de autodestruição, essa palavra que todo mundo adora usar hoje em dia, que é autossabotagem, eu não gosto muito, mas é justamente aquilo que você faz contra si próprio, né? São os seus próprios atentados terroristas, assim. Então, é difícil se olhar para isso. É difícil se olhar para uma Casa 12 e se reconhecer como uma pessoa capaz de fazer isso consigo própria. Você olhar realmente para aquilo que você faz que não te ajuda, que não te movimenta, e muito pelo contrário, que só te coloca para baixo. Então, eu acho que isso de, eu não me vejo na casa 12, eu não entendo minha casa 12, eu não concordo muito. Assim, olha com mais atenção, né? Preste atenção como você coloca os teus movimentos, como você age na direção dos teus objetivos, porque eu acho que essa casa 12, ela pode ter uma relação até com esses processos inconscientes, aquilo que a gente não tem uma percepção, né? Aquilo que não é necessariamente nítido e vívido na nossa mente. Então, muito por isso é uma coisa que a gente não se percebe, a gente não vê quando a gente está fazendo. É só algo muito natural, aquilo de, eu sou assim mesmo, então eu vou continuar fazendo isso desse jeito. Mas é aquilo, né? O mapa não é uma síndrome de Gabriela, não é um nascer assim, crescer assim, vou ser sempre assim. Você pode olhar para isso e falar, não quero, não gosto, vou mudar. E chega. E para isso você tem que olhar para os pontos difíceis, você tem que olhar justamente para esses lugares que, infelizmente, a gente não tem muitas vezes coragem para olhar. Né? Então, acho que dá para aprender muita coisa com uma casa 12. Só que é um aprendizado árduo. Saturno não dá nada de graça. Né? Ele não é esse planeta tão magnânimo assim. Então é isso, tem que dar uma penada, tem que ralar lá os cascos na pedra até conseguir tirar algo daí de dentro, né? E o que você acha que acaba que essa casa traz para nós de bom? Você falou no começo, né? Que a pessoa volta fortalecida. Em que sentido, assim, você vê isso? Acho que é justamente nesse sentido de, se você parar para prestar atenção nos movimentos dessa casa doce, se você se propuser a olhar para isso, eu acho que dá para aprender muito sobre si. Dá para aprender muito sobre si, tanto nesse pequeno individual que a gente fala, né? Tanto nessa organização comunitária, de sociedade mesmo. Então, acho que é olhar para isso com um pouco de peito aberto, né? Um pouco de humildade, isso aqui não tá legal, realmente não me ajuda. Então, daí a gente passa para um outro lugar, a gente sobe, né? A gente tenta fazer algo mais construtivo. Só que eu acho que isso vai de cada um também. Acho que cada um tem as suas maneiras de se defender dos seus próprios atentados terroristas, né? Então, acho que é muito também do quanto a pessoa está disposta, porque se dá para você olhar para aquilo ali com uma honestidade mesmo, falar, vamos fazer diferente, é um esforço, né? É algo que você tem que se debruçar ali para realmente fazer acontecer. Mas eu acho que se sai melhor, né? Se sai mais fortalecido, se sai mais satisfeito consigo, com a sua própria forma de fazer a vida, né? Então acho que é meio que a calmaria depois da tempestade. Você tem que passar pela tempestade aí dessa casa 12 até você conseguir essa preciosidadezinha, esse pequeno É, momento de felicidade. eu acho que é ver, né, o que está lá, se você não tem nenhum planeta na casa 12, né, qual é o signo que está abrindo essa casa, né, e entender como o regente dele opera ali no mapa, né, porque no fim, casa 12 todos nós temos, né. Pois é, ainda bem, É, né? Na verdade, sim. ainda bem.
Mas eu acho que é olhar para assim, não é porque você tem uma casa 12 cheia também que de repente você vai ser trancafiado numa prisão, né? Eu acho que é tudo olhar para os planetas com carinho e entender como é que eles conversam entre si, para onde eles se levam, que tipo de conversa eles têm, em que lugar eles se encontram, porque tudo isso ajuda, né? Às vezes você pode ser um dramaturgo que escreve peças sobre prisões e não necessariamente ser É. um prisioneiro. Também tem uma gente, às vezes, que trabalha muito com ONG, né? Outro dia também uma mulher foi numa vivência aí que eu fiz sobre a lua e ela tinha a lua lá, aí ela ficou meio resistente no começo, sabe? Claro, não tem nada, para eu fui falando, é um encontro com um monte de gente, então você também não pode, né, ultrapassar aí certas coisas. E aí ela falou, não, a única coisa é que eu tenho um trabalho, que daí eu pesquisei a organização das favelas. Eu falei, não, então pronto. Você já está trabalhando com o assunto dessa casa, né? Você já está levando luz para Não, uma coisa que ninguém está vendo, né? Que não tá, que fica meio de lado, né? a casa 12 é diretamente oposta à casa 6, né? Então, assim, a casa 6 sendo justamente esse lugar de servidão, onde nós vimos para servir a quem nós servimos. Então, eu acho que a casa 12, por ser oposta, ela também traz o mesmo tema, só que o outro lado da moeda, né? Então, sim, acho que ONGs são assuntos dessa casa 12 também, acho que casa 6 e 12 abarcam isso. E também se a pessoa que está trabalhando numa ONG com pessoas da favela, já são pessoas marginalizadas, temos de casa 12, de novo, é 12 em cima de 12, Sim. né? Então, E acho o que conceito de marginalizado é muito amplo, né? Às vezes a gente é muito. marginalizada na nossa casa, né? Pois é, a gente tem um lugar de vulnerabilidade extrema dentro da nossa própria É, casa. verdade. Tem muitas formas, né, de estar à margem da sociedade. Acho que a Casa 12 coloca isso. Inclusive, Saturno foi expulso do seu reinado pelo seu próprio filho. Sim. Então, tem isso de ser, o lugar de vulnerabilidade pode ser em qualquer lugar, né? Não, Sim. não existe esse Eu ponto. acho que, como você estava falando, né, às vezes essa situação é que faz a gente ser quem a gente é ou tomar as atitudes. Que às vezes a pessoa ela é assim justamente porque ela tem uma determinada casa 12, né? Então a casa 12 fez dela alguém que foi, sei lá, né, que lutou por alguma coisa, né? Por um direito de existir ou de, sei lá, de um grupo existir, daí vai depender do caso, né? Mas a sensação que eu tenho com a Casa 12 é que ela é tão dura porque ela é crua. Ela não tem artifícios, ela não tem amansadas, ela é o que ela é, no duro, no cru, e é dureza mesmo, não é uma casa fácil por conta disso, porque não tem floreio, né? Não tem alguém ali de, não é, mas se fosse, mas não é, é ali, é aquilo ali, né? Assim, a terra batida mesmo, então ela ela não tem como trazer tantas coisas nesse sentido bonitas, Sim, né? A beleza você coloca depois. A beleza você coloca depois que você passar por todo o processo. sim. Então, acho que essa casa 12 ela realmente, ela tem uns pontos aí que ou ajudam ou te puxam muito para baixo. Depende de como você lida com ela, né? Sim. Ah, maravilha, Mariana. Então, muito obrigada. Foi rápido, né? Foi bem casa Foi 12, né? super Essa conversa. rapidinho, né? Então, olha, já As pessoas gostei. objetivas. Eu vou chamar você aqui de volta, ou para falar da casa 8, que você também gosta, ou de outro assunto. E queria falar, se você ainda não segue a Mariana, ela é uma astróloga ótima. Eu conheci ela, não lembro quem marcou ela. E aí comecei a ler os textos ótimos que ela posta. E ela também dá cursos. Eu mesma vou fazer o curso dela de estrelas fixas, que já é bem famoso, né? Ai, que Então, delícia! vou colocar aí o endereço dela para vocês seguirem. E a gente se vê em breve. Obrigada, Mariana. Um beijo Beijo, meu para bem. Muito você. obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada a todo mundo que está assistindo e beijo Até grande. mais. Até mais.